Entretanto, tomou lugar o Sr. Ministro Raul Jungmann e vamos seguir o programa. Já foi apresentado, no entanto, eu repito o que é o Sr. Ministro Raul Jungmann, Ministro da Segurança Pública 2018-2019, da Defesa 2016-2018 e de Desenvolvimento Agrário do Brasil 1999-2002. Sr. Ministro, passaria a palavra para a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso, mas é que, ao vir para cá, toda vez que eu colocava o destino no Uber, ministro Gilmar, da Universidade de Lisboa, ele ia para a Universidade Nova de Lisboa. E por mais que eu insistisse, ele não me dava ouvidos. Então eu tive que chegar ao portão da Universidade Nova de Lisboa, para poder depois voltar para cá. Eu gostaria de saudar todos os presentes, na figura do meu muito querido amigo, ministro da Defesa do Brasil, que vem fazendo um excelente trabalho, ministro Múcio Monteiro. Em nome deles, eu saudo todos os demais presentes aqui a essa mesa. Eu acho que o tema desse painel, nós podemos, digamos assim, diferir ele a partir do que está inscrito nas nossas constituições. E, de um modo geral, nós podemos dizer que nós tivemos 7 constituições e que 5 delas nós temos um papel que poderíamos dizer um papel que é tomado por alguns como um papel político das Forças Armadas. Ou seja, de que as nossas Forças Armadas teriam um papel de moderador ou de moderadores. Já na Constituição de 1824, a Constituição do Império, em 1937, a perspectiva é outra. E isso está expresso exatamente nos seus comandos constitucionais, General Stumpf. E por que digo isso? Porque nas demais constituições, seja 1891, 1937, 46, 67 e 88, basicamente o comando constitucional é o seguinte, ministro Barroso, de que as nossas Forças Armadas têm 2 funções principais ou precípuas. A primeira delas, por óbvio, é a defesa da pátria, é o seu papel clássico e central. E as demais estariam relacionadas à garantia dos poderes constitucionais, ministro Múcio, e também à garantia da ordem interna, caracterizadamente no artigo 142, a garantia da lei e da ordem. Isso tem motivado, muitas vezes, interpretações de que, a exemplo na Constituição de 24 do Império, em que nós tínhamos o poder moderador, que era atribuído ao imperador, existiria esse papel de moderação. Ou seja, existiria um papel autônomo das nossas Forças Armadas. O que, obviamente, não faz sentido. Se nós observarmos que, em qualquer desses comandos, dessas constituições que aqui falamos, elas estão submetidas a uma autoridade civil, que é o presidente da República. E, portanto, submetidas a uma autoridade civil, elas, obviamente, estariam subordinadas ao poder político nacional. Essa questão, ela motivou, observando o Zé Murilo de Carvalho, nosso historiador, que muito contribuiu para esse tema, de que é como se os nossos constituintes, ou o poder civil, ele não tivesse a necessária confiança no autogoverno civil, de que ele pudesse, assim, realizá-la. Ora, isso, no nosso ponto de vista, não tem, digamos, sobre o ponto de vista hermenêutico da questão, a necessária correspondência com os fatos. Porém,
Se nós observarmos aquilo que diz o Huntington, ele fala que existem, em princípio, dois pressupostos básicos para que nós possamos vir a ter o controle civil objetivo das Forças Armadas pelo poder civil. Ele fala de quatro, na verdade, e aqui eu vou destacar dois deles. O primeiro deles é de que, de fato, as Forças Armadas elas estejam subordinadas de forma objetiva ao controle civil, que é, obviamente, de onde emana o poder, que é o poder da soberania popular. O segundo aspecto que ele chama a atenção é que esse mesmo poder civil, esse mesmo sistema político civil, ele reconheça que as Forças Armadas têm áreas autônomas específicas da sua profissão e do seu fazer. O que acontece no Brasil, e aqui chegando ao momento mais presente que nós estamos a observar, é que no Brasil, do meu ponto de vista, não existe ator político com essa capacidade de exercer o primeiro dos pressupostos e que, em decorrência, nós também não temos o reconhecimento ou o conhecimento daquelas áreas autônomas das nossas Forças Armadas. Explico isso com um exemplo que eu participei dele diretamente. Quando o ministro Jobim era ministro da Defesa, pela primeira vez, através da Lei Complementar 136, da qual nós fomos relator na Câmara de Deputados, e que veio a modificar a lei anterior, a Lei Complementar 97, instituímos, a partir de negociação, que a política e a estratégia nacional de defesa deveriam passar pelo crivo do Congresso Nacional. Isso foi instituído em 2008, aproximadamente, se não me falha a memória. Em 2016, já ministro da Defesa, porque a política e estratégia nacional de defesa, elas eram reavaliadas a cada 4 anos, o que aconteceu? Nós enviamos, no fim do meio, em 2018, mais especificamente, para ser revista ou atualizada ao Congresso Nacional a política e estratégia nacionais de defesa, e aqui lembrando que aí se encontra todos os aspectos concernentes à defesa e às Forças Armadas, seja no aspecto da defesa, seja nos demais aspectos, atividades subsidiárias, atividade de proteção de fronteira, atividade de assistência, que as forças aqui, elas fazem, que foram aqui referidas pelo ministro Múcio. O Congresso Nacional devolveu a estratégia e a política nacional de defesa 2 anos depois, sem fazer nenhuma audiência pública, sem ter qualquer discussão dentro do Congresso Nacional, que pela primeira vez tinha a oportunidade, exercendo a soberania popular, de fazer o crivo e a discussão a respeito de tudo que diz respeito exatamente às nossas forças e à defesa nacional, senhor embaixador. Ele foi enviado ao presidente do Congresso, esses 2 documentos, no dia 16 de novembro de 2018, 2 anos depois, sem nenhuma audiência pública, sem nenhuma discussão, sem nenhum diálogo que nós esperávamos que pudesse existir entre o Congresso, ou seja, o poder político e as Forças Armadas e a Defesa Nacional. Ministro Múcio, não aconteceu absolutamente nada na nossa casa de origem, como eu já lhe disse anteriormente. Esses documentos foram votados tanto na Câmara como no Senado por votação simbólica. Esclareço para os senhores. Nós temos nas nossas casas anteriores, que nós habitávamos, por assim dizer, e trabalhávamos, uma votação simbólica, que é meramente você levanta a mão, e você tem uma votação nominal, que é aquela que se dá com o nome do deputado, do senador, dentro exatamente do display lá enfim, aonde se pode saber como votamos todos. Foi por votação simbólica. Isso quer dizer que não era uma matéria que o Congresso atribuísse a necessária importância para que nós tivéssemos
nominalmente os votos e dos líderes. Foi enviado ao senhor presidente da República no dia 17 de dezembro de 2018, portanto, ao apagar das luzes da presidência Temer, e o presidente Temer entendeu que isso deveria ser subscrito pelo futuro presidente, e o futuro presidente, Jair Bolsonaro, entendeu que aquilo era um documento do governo anterior, não era um documento de Estado. Resultado, nós estamos até hoje, senhoras e senhores, com a Política e Estratégia Nacionais de 2012. E depois disso, o antecessor, aliás, o não antecessor, o que veio depois de nós, o ministro da Defesa, meu também amigo, general Fernando Azevedo, fez a atualização 2020 e 2024, que está parado nos escaninhos do Congresso Nacional até hoje. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, nos pressupostos de Huntington, nós não temos um ator político para exercer exatamente aquilo que ele coloca, ou seja, o controle civil objetivo. Isso também quer dizer que, como dizia o almirante Flores, se acresce a uma orfandade funcional, a uma orfandade institucional. Quando ele fala da orfandade institucional das nossas Forças Armadas, ele exatamente está a se referir ao fato de que a nossa elite, não percebendo ameaças objetivas ou mesmo difusas com relação ao país, não tem a devida atenção para com os assuntos de ordem de defesa e das Forças Armadas. O que quer dizer também, já encaminho, General Nunes, para o final, que também nós não temos, de parte da população, esse tipo de percepção. Para dar um exemplo, uma pesquisa que foi encaminhada, se eu não me engano, em 2015, pelo Centro de Comunicação do Exército, verificou-se que as principais atribuições percebidas pela população às Forças Armadas eram, em primeiro lugar, a defesa interna, em segundo lugar, a segurança. E isso somado, ministro Múcio, dava 80,3%, enquanto que a defesa externa era percebida por apenas 19%. Ou seja, concluindo, nós, para, de fato, aferirmos essa questão do papel que tem as Forças Armadas dentro na Constituição, da constitucionalidade do Estado de Direito, nós precisamos levar em conta isso. Que se de um lado existe essa, digamos assim, essa continuidade dessas definições em termos constitucionais que atribuem um papel que pode vir a ser entendido, embora para nós reste claro que não é o fato, que elas têm uma função de poder moderador, que de fato não confere com a autonomia que é dada pela Constituição, mas muito ao revés. De outra parte, nós não temos um ator político que exerça esse papel de controle civil objetivo no Brasil hoje. E isso, evidentemente, que tem efeitos, como nós verificamos. Eu passei praticamente 4 anos defendendo o papel constitucional das Forças Armadas e, de fato, é preciso reconhecer aqui, General Stumpf, que elas se mantiveram, sem sombra de dúvida, dentro daquilo que são os comandos, como nós entendemos e interpretamos, constitucionais, mas que, de fato, nós tivemos uma participação muito ampla de militares dentro de funções de governo, e isso levou a que nós tivéssemos, de fato, uma confusão a respeito de papéis e, em alguns momentos, uma grande preocupação de que nós pudéssemos ter algum tipo de interrupção institucional motivada pelas Forças Armadas, o que não aconteceu e não acredito que venha a acontecer. Mas eu acredito, para concluir, ministro Múcio, que é urgente a necessidade que Vossa Excelência já manifestou de que nós tenhamos filtros, nós tenhamos restrições à participação de agentes de Estados em atividades de governo ou atividades políticas. Isso é fundamental quando nós lembramos que nos Estados Unidos, para poder participar de funções de governo, por exemplo, há necessário de um período de aproximadamente 7 anos longe das funções militares para poder exercer qualquer cargo em governo. Nós precisamos disso.
Ou seja, dizendo de uma maneira muito clara, agente de Estado, seja ele militar, seja ele policial, diplomata, seja, enfim, qualquer agente de Estado que vai para a política, ele não deve voltar à sua corporação, porque isso necessariamente tende a induzir a participação política e a utilização da própria corporação como base de lançamento e plataforma política. Então eu saúdo essa iniciativa, ministro Múcio, como um caminho para que nós possamos deixar claro de que, de fato, as nossas Forças Armadas, com seu papel constitucional, elas estão, sem a menor sombra de dúvida, dentro daquilo que é o espírito da Constituição e de que, de fato, o controle civil objetivo é, de fato, o que melhor contribui para o andamento e a consolidação da nossa democracia. Muito obrigado.